Salve, salve, galerinha. E aí? Tranquilo? Belezinha? Então hoje, como havia prometido para vocês, hoje eu estou com uma webcam nova, tá? Funcionando, instalando aqui, tá? Eu vou fazer a correção de alguns exercícios com vocês, que eu já havia passado, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no ambiente virtual que eu tiro essa dúvida com vocês. E eu vou falar teoria, exercício, vou ficar trabalhando nesse vai e vem com vocês. Belezinha? Então vamos nessa. Bem, gente, seguinte, o que eu gostaria de falar com vocês é sobre média ponderada, tá? E amplitude total. Vamos trabalhar primeiro média ponderada. O que é média ponderada? A média ponderada é quando a gente tem determinados pontos, tá, que pesam mais do que o outro. Por isso que está dizendo, tem uma ponderação diferente. Por exemplo, o tio Flávio chega para vocês e fala o seguinte: olha só, vou aplicar uma prova e um teste, só que a prova é mais importante que o teste. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar a prova com peso 2 e o teste com peso 1, ambos valendo 10 pontos, tá? Então vamos ver lá. Eu vou montar o seguinte, ó, prova. Ela vai valer 10 pontos, tá? Vou botar aqui, valor 10 pontos, tá? Peso 2. Vamos colocar lá teste. Ele vai ter um teste, tá? Que o valor também vai ser 10, mas só que ela vai ter um peso 1. Aqui. Tá? Olha lá. Prova vale 10. Teste vale 10. Mas eu coloquei um peso porque eles têm valores diferentes de peso, ou seja, importância diferente. Então, a prova pesa mais, tá? Então, vamos fazer então uma média ponderada. O que seria uma média ponderada? Tá? Eu vou somar multiplicando pelos pesos. Então, a prova, tá? Eu vou multiplicar pelo peso e depois somar, tá? Pelo teste multiplicado pelo peso dele. Multiplicado pelo peso. E isso tudo eu vou dividir pela quantidade dos pesos. Olha lá. O que eu peguei? Ó? Prova, a nota da prova vezes o peso. Mais a nota do teste vezes o peso. E pegar isso e dividir pela quantidade dos pesos. Então, se o cara tirou 10 em tudo, tá? Como é que vai ficar essa continha? Vai ficar... Tá? Vai ficar prova. Se ele gabaritou 10, eu vou pegar 10 e multiplicar pelo peso dela. Prova, qual é o peso da prova? 2. Então vai ser 10 vezes 2. Mais, tá? Quanto que ele tirou no teste? Gabaritou também? Opa, 10. Vezes o peso dela, na peso 1? Vezes 1. Isso tudo eu vou dividir pelo somatório dos pesos. Então, eu tenho 2 do peso da prova e 1 do peso do teste. Então, somando, eu tenho um total de peso 3. Então, eu vou dividir esse cara por 3. Então, eu vou montar assim, ó. Ok? 10 vezes 2, 20. Mais 10 vezes 1, 10. 20. Mais 10, 30. 30 dividido por 3. Então, esse cara que gabaritou tudo ficou com uma nota igual a 10, isso aí. Ok? Belezinha? Olha a diferença. Vamos supor que um cara foi muito bem na prova, tá? E não foi bem, tirou 0 no teste. Vamos ver? Uma segunda situação. O cara tirou 10 na prova, foi muito bem na prova. 10 vezes 2. Mais, quanto que ele tirou no teste? 0. Mais 0 vezes 1. Vamos ver se impacta muito na nota dele? 10 vezes 2, 20. Então, esse cara vai ser 20, mais 0 vezes 1, 0. Isso tudo dividido por 3, porque o peso não muda, tá? Fica 20 dividido por 3. Ok? Belezinha? Isso daqui vai dar 6, aproximadamente 6 e alguma coisa. Ok? A nota dele vai ser o quê? Acima da média. Mesmo, Flávio, mesmo tirando
0 no teste? Sim, olha lá. Porque ele tirou 10, gabaritou a prova. A prova não tem um peso 2? Então, beleza. Aqui, ele tem um peso menor. Então, não impactou tanto na nota dele. Ele mesmo tirando 0, ficou com uma média, ficou acima da média. Ficou com 6, alguma coisa, quase 7. Tá? Não vou pegar a calculadora aqui, nem perder tempo fazendo o Arme Efetue com vocês. Essa foi a primeira situação. Essa agora foi a segunda. E agora vamos fazer a terceira situação. Vamos supor que o cara foi muito mal na prova e gabaritou o teste. Vamos ver. Vamos supor que ele tirou 0 na prova. Tá? Ele tirou 0 na prova e tirou 10 no teste. Ah, Flávio, vai ficar com a mesma nota. Sim, se fosse uma média normal, tá? Uma média aritmética, sim. Só inverti, só troquei os lugares. Agora não, porque os pesos são diferentes. Então ficaria o quê? 0 vezes 2, 0. Tá? Mais 10 vezes 1, 10. Isso tudo dividido por 3. Então eu teria o quê? 10 dividido por 3. Tá? Isso daqui, a nota dele vai ser aproximadamente 3,33 e lá vai fumaça. Olha aqui, olha a diferença. Nessa situação, ó, eu só troquei o 10 de lugar e o 0 de lugar. Mas nesse caso, se eu troquei a ordem, olha a diferença. Por quê? Porque o teste tem um peso menor. A prova que tem um peso grande, a ponderação da prova é a mais elevada, então o que acontece? O 0 pesou mais. O 0 pesando mais, olha a nota dele. 3,33. Ele ficou muito abaixo da média. Então, vocês estão vendo a diferença? Olha só. Se você trocar de ordem, vai dar valor diferente. Ó. Aqui deu 6, quase 7 a nota do cara, mesmo zerando o teste. Mas aqui ele gabaritou o teste, mas zerou a prova. Olha a nota dele para quando foi parar. Isso que é a questão do peso. Beleza? Isso é média. Isso daí é a média ponderada. Tá? Vamos falar um pouquinho de amplitude? Amplitude é distância. Vamos lá. Aqui no livro ele te deu aqui o menor e o maior valor. Tem 22 e 28. Vou colocar aqui números básicos, tá? Aqui eu tenho 1, eu tenho 5, eu tenho 10 e eu tenho 15. Quantos valores, quantos dados eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 valores, 4 dados. Mas ele quer saber a amplitude, ou seja, a distância. Então, qual é a distância de 1 para 15? Tá? Então, eu pego o cara final menos o cara inicial. Ah, Flávio, a amplitude é 15. É, gente? Será? Porque de 0 a 1 não me interessa. Me interessa só de 1 a 2, de 2 a 3. Vamos ver? Então, pego o final menos o inicial. Então, a amplitude seria qual? Seria 15 menos 1. Então, a nossa amplitude total é igual a 14. Ou seja, a distância de 1 para 15, peguei o final. 15 menos 1. Deu quanto? 14. Então, a minha amplitude é igual a 14. E meus dados? Meu conjunto de dados? Igual a 4. Ok? Belezinha? Então, vamos lá para os exercícios. Eu tenho assim, ó. Primeira, em uma gincana escolar, tá? Na página 176, tá, gente? Em uma gincana escolar, os alunos das turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano tinham que arrecadar agasalhos, cobertores, pares de calçados e toalhas para doar a asilos, creches, albergues, hospitais e outras entidades assistenciais. Observe nos gráficos de setores o desempenho de cada equipe. Vamos ver. Vamos lá. Eu tenho lá todos os gráficos. Ó, o 1 é a quantidade de agasalho. Ou seja, no 1 eu estou olhando o quê? A turma do 6º ano, 130 agasalhos. A turma do 7º, 250. Tá? A turma do 8º, 210. E a turma do 9º, 190. Eu estou olhando somente para agasalhos. Ok? Então, eu tenho que saber o total desse cara aqui, que é tanto que ele já perguntou na A. Vamos lá. Olha lá. Ó. Qual foi o total arrecadado de agasalhos? Então, você não vai olhar gráfico diferente. Você vai olhar só o gráfico de agasalho, que é o número 1. Então, você soma todo mundo. Tá? Vai ser 250 mais 210, vai dar 460, mais 190, mais 130, dá 780. Então, a letra A, agasalhos. Somei todo mundo. Ele perguntou o total. Só isso que ele perguntou, o total. Não pediu para você fazer mais nada. Só calcular o total. Então, calculamos o total.
deu 190, mais 130, mais 250, mais 210, 780. Só isso que ele pediu. Quantos foram arrecadados? Mais nada. O conjunto de dados, tá? O conjunto de dados é 780, ou seja, o total de agasalhos arrecadados, 780. Ok? Belezinha. Vamos lá. Pares de calçados. Eu tenho 50, mais 30, mais 60, mais 80, dá 80, com 80, 160, mais 60, 220. Então ele tem o quê? Pares de calçados, eles arrecadaram 220 pares de calçados. Vamos lá. Cobertores. Agora ficou fácil, né, gente? 180, mais 150, mais 100, mais 200, dá 300, 450, 630. Tá? Então, cobertores, 630. Esse é o conjunto de dados de cobertores. Qual é o total de cobertores? 630. Tá? Beleza. Toalhas. Tá? Então, a gente tem lá toalhas. O número 4 tem 90 com 70, 160, mais 100, 260, mais 60, 320. Então teremos o que? O total de toalhas de 320. Belezinha? Ele pediu só o conjunto de dados, que seria o que? O total de cada item que ele pediu. Tá. Na B, ele pede o seguinte: em seu caderno, calcule a média arrecadada por equipe. Cara, ele só pediu média, ele não deu peso. Então o que eu faço? Somo todo mundo e divido pelas quantidades. Tá? Então, como que eu faria? Na número 1, tá? Não é agasalhos. Então, a média é o quê? Eu pego o total, que é 780, que eu fiz na A. Ó, pega aquele valor da A, 780, e divido pela quantidade de turmas. Quantas turmas são? 4. Então, vai ser o quê? 780 dividido por 4 dá 195 agasalhos por equipe. Tá? Ele não falou nada de peso, né? Ó. Não falou nada de peso, então é só somar todo mundo e dividir, tá? A média aritmética simples, bem tranquilo isso, né? Beleza, cobertores. Vamos lá, cobertores. Deu um total de 630, vai ser 630 dividido por 4. Isso vai dar pra gente 160 cobertores por equipe. Vocês estão vendo que ali eu tenho uma média. É claro, Flávio, olha só, a minha turma, vamos voltar lá no agasalho. Pô, o 7º ano, a 701, pô, ela não conseguiu arrecadar 195 agasalhos. Ela arrecadou o quê? 250. Sim, mas achou a média, tá? Achou a média. Ou seja, o somatório de todo mundo dividido pela quantidade, achamos a média. Então, em média, tá? Foi o que? 195 por turma. Tá? Mas é claro que eu tenho uma turma que arrecadou mais e outra que arrecadou menos. Tá? Eu tenho que ter uma que arrecadou mais e outra que arrecadou menos. Senão aquele cara não seria uma média. Tá? A média seria outra. Ok? Vamos lá. Pares de calçados. Então, eu tenho pares de calçados, eu tenho 220 dividido por 4. Tá? Dá uma média de 55 pares de calçados por equipe. Tá? Como que eu fiz? Peguei 220, dividi por 4, que é a quantidade de turmas, tá? E deu 55. Ok? Belezinha? E toalhas? 320, que é o total de toalhas, tá? Dividido pela quantidade de turmas, que são 4. Então seria 320 dividido por 4, isso me dá 80. Tá? É só guardo o zerinho lá. 32 dividido por 4 dá 8. Peguei aquele zerinho que eu guardei, coloquei do lado, tá? 8 virou 80. Ok? Belezinha? Vamos lá. 2. Anteriormente, calculamos a média aritmética do consumo de energia elétrica dos 6 primeiros meses em uma residência. Agora, observe o histórico de consumo dessas mesmas residências em kWh, tá? No segundo semestre de 2018. Eu tenho lá todos os valores, tá bonitinho, tá? No balãozinho aí do lado. Então vamos lá. Sem efetuar cálculo, estima-se a média aritmética do consumo nessa residência entre julho e dezembro de 2018. Que tá lá, tá? Junho não dá para ler, não sei quanto que é o último número, então descarta ela. Segundo a sua estimativa, a média de consumo no segundo semestre foi menor ou igual do que no primeiro. Aí você vai pensar, né? Pelo que vocês vão imaginar aí. Beleza, é uma questão aberta, mas eu vou ajudar vocês agora. Lembra que eu falei? A média ela tem que estar entre o menor e o maior.
tá? Vamos olhar lá. Qual foi o primeiro mês? Foi julho. Julho, ok? Então vamos ver se a média tem que ser maior ou menor. Não, olha só, segundo a sua estimativa, a média de consumo no segundo semestre foi menor ou maior que do primeiro? Primeiro semestre eu só tenho julho, então é 180, tá? Mas aí eu vou somar o que? 180, 133, tá? Então maior, né, gente? Porque ó, já tem 190, já passou. Então o segundo vai ser maior, tá? Ok? Vamos lá. B. Calcule a média de consumo do segundo semestre e verifique se a resposta do item A, tá, está correta. Tá? Ou seja, de julho a dezembro eu tenho o segundo semestre. De janeiro a junho eu tenho o primeiro semestre. Tá? Belezinha? Então vamos lá. Então qual é a média? Eu vou pegar os 140 de dezembro, 130, 120, mais 140, mais 190, mais 180 e dividir tudo por 6. Somo todo mundo e depois divido. Ok? Então beleza. Isso daí vai me dar 150. Então ele tem o que? Uma média de consumo, a média dele ali é de 150 kWh por mês. É uma média. A gente viu que tem mês que ele gastou mais e tem mês que ele gastou menos. Ó, dezembro, novembro e outubro e setembro gastou menos. Mas em agosto e julho ele gastou mais. Então ele só quer uma média. A média de consumo é de 150. Ok? Beleza? Vamos lá. 3. Veja no quadro ao lado os cargos e salários dos funcionários de um restaurante. Aí ele diz lá, sabendo que na equipe há 5 cozinheiros, tá? Opa, agora tem peso, tá? Ou seja, o que é o peso? A quantidade. Vou explicar já já. 5 cozinheiros, 6 atendentes e 3 seguranças. Qual é o salário médio dos funcionários do restaurante? Então aqui ele está falando de uma média ponderada. Por quê? Porque o cozinheiro ganha 2.000, ok? Mas são quantos cozinheiros? 5. Então, beleza. Então, o restaurante vai pagar o quê? 2.000 para um, 2.000 para o segundo, 2.000 para o terceiro, 2.000 para o quarto, 2.000 para o quinto. Então, ele vai pagar esse 2.000 5 vezes. Então, tem um peso. Então, eu não posso colocar só 2.000. Eu tenho que colocar 2.000 multiplicado por 5. Opa, agora ficou mais tranquilo, né? Mas, ou seja, o salário de todos os atendentes. Quantos atendentes são? 6. Então, vou pegar. Qual é o salário de atendente? 1.500. 1.500 para um atendente, mas são 6, então 1.500 vezes 6. Mais, qual é o outro? Segurança. Quantas seguranças são? 3 seguranças. Então ele vai pagar 1.800 para um segurança, 1.800 para o outro e 1.800 para o outro. Então vai ser o quê? 1.800 vezes 3. Ok? Isso tudo dividido pelo somatório dos pesos. Quais são os pesos? O total de funcionários. Qual é o total de funcionários que ele tem? Ele tem 5 cozinheiros, 6 atendentes e 3 seguranças. Montamos assim, ó. Média ponderada, ó. Olha lá. Esse é o salário de cozinheiro. São 5 cozinheiros, mais ó, o salário de atendente. Quantos atendentes são? 6. Mais 1.800 de segurança. Mas quantas seguranças são? 3. Tá? E depois aqui o total de funcionários, que seriam os pesos, né? 5 mais 6, 11 mais 3, 14. Tá? Resolvendo isso aqui tudo para a gente ganhar tempo, tá? Isso daqui deu uma média, o salário médio de R$ 1.742,86. Ou seja, esse é o meu salário médio. Olha lá. Esse é o meu salário médio do que o restaurante paga, tá? É claro que a gente tem funcionários que ganham acima e temos também funcionários que ganham abaixo, mas a média salarial é de R$ 1.742,86. Beleza? Ficou fácil agora? Espero que sim. Qualquer coisa me chame no ambiente virtual que aí a gente vai trabalhar em cima, tá? Na 4 a gente olha lá, ó.
eu tenho a nota, tá? Ó, considerando os pesos para a etapa A, B e C, são respectivamente, ou tem peso, né? 2, 3 e 3. Então, vamos lá. Etapa A, 25 pontos, então vai ser 2 vezes 25, mais a etapa B, que é 16 vezes 3, que é o peso da B, tá? E etapa C, tá? 20 vezes 3. Isso tudo dividido pelo somatório dos pesos. Quais são os pesos? 2, 3 e 3. Somatório. 2 com 3, 5, mais 3, 8. Isso tudo dividido por 8. Eu não vou ilustrar isso para vocês, não, que eu quero que vocês tentem sozinhos, tá? Eu só vou dar o gabarito. Então, a nota final desse candidato é aproximadamente 19,75 pontos, tá? Se bateu, beleza. Se não bateu, me chama lá no ambiente virtual que a gente tenta sanar essa dúvida. Ok? Beleza. 5. Para fazer uma viagem com 3 amigas, Júlia abasteceu seu carro com 30 litros de gasolina ao preço de 4,39. Durante o percurso, Júlia abasteceu novamente com 25 de gasolina pelo valor de 4,59. Quantos reais Júlia gastou nos dois abastecimentos? Aí ele está te perguntando conjunto. Quanto que ela gastou? Tá? Então, quanto que ela gastou? 30 litros. Cada litro ela pagou 4,39. Então, primeiro, a gente vai fazer o quê? 30 vezes 4,39. Tá? Vai ficar assim, ó. 30 vezes 4,39. Mais o que ela gastou no outro, né? Ela colocou o que no outro posto? 25 litros vezes 4,59. Opa, o combustível ficou mais caro, né? De um lugar para o outro. Então, o total desse cara aqui vai dar 246,45. Então, ela gastou um total de... Aqui, ó, 246,45. Esse foi o total gasto. E a ponderada? Gente, eu vou tentar abrir aqui, tá? A ponderada é o mesmo 30, que multiplica 4,39, tá? Mais 25, que multiplica 4,59. Isso tudo dividido o quê? Pela quantidade de litros que ela gastou. Foi 30 e 25. Então, 30 mais 25. Montei assim, ó. Gente, olha só. Vamos tentar entender por parte. Esse carinha de cima aqui no denominador não é igualzinho esse cara aqui? Eu já não sei quanto que ele é. Sei, ó. É só jogar esse cara aqui, ó. 30 mais 25, 55. Então vai ser o quê? 246,45 dividido por 55. Isso daqui vai me dar uma média ponderada de 4,48 centavos. Lembrando, vamos ver se a gente está acertando? Olha aqui, ó, 4,48. Eu tenho que ter um valor acima e um abaixo. Vamos ver? Olha lá, ó. Eu tenho 4,59, é acima, e tenho 4,39, é abaixo. Então, tá certinho. Encontrei a média. Tem que ficar no meio, tá? Ou melhor, tem que estar entre os dois. No meio seria a mediana, exatamente no meio da distância, tá? Vamos lá. B. A despesa com combustível foi dividida igualmente entre Júlia e suas amigas. Quantos reais ficou para cada amiga? Ou seja, são quantas amigas? São 4, né? Não esqueça, tá? De que Júlia viajou com 3 amigas, então são 4 amigas. Júlia e mais 3. Se você pegar esse 246,45 e dividir por 3, vai errar. Por quê? Júlia, amiga 1, amiga 2, amiga 3. Então são 4 amigas. Se você só olhar para o númerozinho que está no texto, você vai errar. Porque você vai contar amiga 1, amiga 2, amiga 3. E cadê a Júlia? Ela não é amiga das outras? Então vai ser o quê? 246,45 dividido por 4. Isso aqui vai dar aproximadamente para cada uma R$ 61,61. Tá? Só peguei o valor total, tá? E dividi por 4. Tá vendo? Se você colocasse 3 aqui, ia errar. Porque são 4 amigas, incluindo a Júlia. Isso aqui deu 61,61. Se você dividir por 3, esse valor ia ficar diferente, ele ia ficar mais alto. Ok?
Beleza? Então cada amiga pagou aproximadamente 61,61. Flávio, por que você botou aproximadamente? Porque vai dar um número maior, tá? Vai dar um número maior. Vai dar 61,6132, por aí, tá? Só que centavos, existem três casas para centavos? Não, né? Só duas. A gente usa o quê? R$50,20, R$50,25. A gente não usa R$50,250. Por isso que, por bom senso, a gente arredonda para duas casas decimais e fala aproximadamente 61,61. Ok? Belezinha. 6. Luísa pretende cultivar, tá, algumas flores em uma estufa. As espécies de flores que ela quer plantar precisa de uma temperatura média de 20 graus Celsius. Além disso, a variação de temperatura em torno... se falou a variação, pode ficar antenado aí, é a amplitude. Porque variou, lembra? Saiu de 1 e foi para 15. Ele variou, ele andou de 1 a 15. Então, geralmente, quando fala variação, ele quer o que? Amplitude. Tá? Então, beleza. Além disso, a variação de temperatura em torno dessa média, é variação entre as médias, tá? Então ele já calculou, tá? A média por dia, tá? No primeiro dia, a temperatura não ficou 20 graus o dia inteiro, tá? Ela foi oscilando, foi a 28, foi a 17, 15, 30. Então a média, ele calculou a média ali, deu 20. A média já está calculada aí, tá? Beleza. E amplitude é a diferença do maior para o menor. Então, quando a gente olha esse cara aqui, ó, determine a média e a amplitude da temperatura da estufa. A média é o que? Soma todo mundo. Aí contabiliza. Eu tenho 1 primeiro dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, soma todo mundo e divide por 10. Tá? Então vai ficar 20 mais 18, mais 20, mais 19, mais 21, mais 20, mais 21, mais 20, mais 19, mais 20. Isso tudo dividido por 10, tá? Vai dar o quê? Vai dar 198. 198 dividido por 10 dá a média de temperatura, tá? Nesses 10 dias foi de 19,8. Beleza? Ok? E a amplitude? Eu lembro que o Flávio falou para mim, amplitude, eu pego o maior e subtraio do menor, que é a distância que ela oscilou. Ele quer saber a oscilação. Ele quer saber qual foi o máximo menos o mínimo. Quem é o máximo aqui? 20, 18, 20, 20 está ganhando. 19, 21. 21 passou, então 21 me interessa. 20, 21 me interessa. 20, 19 e 20. Então a maior é 21. Então vou colocar lá, a maior temperatura, 21. Tá? Menos a menor. Vamos ver quem é a menor? 18 está ganhando, 20 não, 19 não, 21 não, 20 não, 21 não, 20 não, 19 não, 20 também não. Então vai ser 21 menos 18. Esse cara vai me dar 3. Então, tá? A amplitude é igual a 3 graus. O que significa isso? Que dentro desses 10 dias só oscilou 3 graus. Ele foi de 18 a 21, ou de 21 a 18. Ele só oscilou 3 graus. Não tem nenhum valor fora desse intervalo. Tá? Então, a nossa amplitude é de 3 graus. Entendemos o que é amplitude? Sim? Eu pego lá o maior valor menos o menor valor. Essa é a amplitude. Ok? Ou a maior distância menos a menor distância. Isso é amplitude. O que é amplitude? É o caminho percorrido. Tá? Nesse caso aqui, tá? É a oscilação máxima e mínima. Ele foi de 18 para 21 ou de 21 para 18. Então ele não passou disso. Então amplitude máxima, a amplitude total é igual a 3. Tá? Peguei 21, tirei os 18, deu 3. Ok? Belezinha? Vamos lá para 7 para a gente fechar, tá? A gente fechar o vídeo e abrir o nosso ambiente virtual. Tá? O treinador de um time de voleibol resolveu escrever uma linha com as idades de todos os jogadores do time. Observe a lista ao lado e determine a amplitude das idades. Olha que trabalho tranquilo. Tá? Sem essa informação, se você for calcular a média, você vai ter um trabalho gigantesco, porque você vai somar a idade de todo mundo e dividir pela quantidade. Ele pediu isso? Não, não pediu. Tá? O que ele pediu? A amplitude. Quando ele fala amplitude, olha para o maior e para o menor. Vamos ver qual é a maior idade? Eu tenho lá, 16, já vi que não.
Em segunda linha eu tenho 21, não, tenho 26, 27, 31. Ah, ele até colocou em ordem, foi legal com vocês. Então a maioridade 40. Qual é a menoridade? 16. Então qual a amplitude? A idade vai de 16 a 40. Ela não passa de 40 e ela não é menor que 16. Então só me interessa o quê? Os valores 40 e 16. Como é a amplitude? Eu pego a maioridade. Qual é a maioridade? 40. E tiro a menoridade. Qual é a menoridade? 16. Então qual é a minha amplitude térmica? Não, aqui é de idade. Qual é a minha amplitude total? Ou seja, qual é a distância da menor idade para a maior idade, ou da maior para a menor? Tá? 16. 40 menos 16. Isso aí me dá 24. Então a resposta é a amplitude das idades dos jogadores é de 24 anos. O que é amplitude? É a distância. Tá? É o intervalo entre as idades, tá? Máxima e mínima, ou mínima e máxima é de 24 anos, que é diferente da média, tá? Então vamos fazer o seguinte, vocês vão calcular isso agora, terminando o vídeo, vocês vão calcular isso daí para mim, tá? Eu sei que a questão 7 ela pede amplitude, mas eu, Flávio, estou pedindo para vocês calcularem a média, não tem ponderação, tá? Aqui eu não tenho ponderação. Posso fazer ponderação, Flávio? Pode, mas não precisa. Como é que eu faria ponderação? Ó, a idade, 16. É só pegar 16 vezes 2. Mais 17 vezes 1. Mais 18 vezes 2. Mais 20 vezes 1. Mais 21 vezes 1. Mais 24 vezes 1. Mais 25 vezes 1. Mais 28 vezes 1. Mais 29 vezes 2. Mais 26 vezes 1, mais 27 vezes 1, mais 31 vezes 1, mais 32 vezes 2, ó, tem 32 duas vezes, mais 33 vezes 1, posso fazer assim, tá? 35 vezes 1, que só aparece uma vez, 36 vezes 1, que só aparece uma vez, 37 vezes 1, que só aparece uma vez, 38 vezes 1, porque só aparece uma vez, mais 39 vezes 1, que aparece uma vez, mais 40 vezes 1, que também só aparece uma vez. Isso tudo pela quantidade de idade. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Somo isso tudo, tá? Com suas ponderações e divido por 24. Ah, Flávio, posso fazer diferente? Posso colocar 16 mais 16 mais 17 mais 18 mais 18? Pode. Ok? Belezinha? Tranquilo? Então, galera, foi um prazer enorme com essa minha webcam nova que está instalando, tá? Não estou sentindo muita diferença no vídeo não, mas também eu comprei uma baratinha, não comprei tão caro não, que se Deus quiser a gente logo logo a gente está de novo dentro de sala de aula, reunidos, então não gastei muito nessa webcam não. É baratinha, então o vídeo, só espero que dure, né? Para não quebrar igual a outra. Bem, então... desculpem, tá? Isso foi realmente um imprevisto. Deu um probleminha na webcam, não consegui consertar e era defeito da webcam mesmo. Mas espero ter solucionado. Trabalhamos 2 pontos hoje, tá? Trabalhamos teoria, trabalhamos todos os exercícios que falam de média ponderada, que fala de amplitude total e fala também de conjunto de dados, tá? Inclusive falamos também de média aritmética, tá? Essas que não tem peso são médias simples, médias normais, médias aritméticas simples. Ok? Então, um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Fui!